Ai, Jesus. Gente, Quase. boa tarde, pessoal. Começando aqui mais um dia do Radiocast. Agora aqui com a ilustre presença dos meus amigos aqui, Dr. Lucas Pinheiro, Dr. Felipe Costa. Cara, que satisfação ter vocês aqui. Começamos o dia viu? bem, né? Porque eu tenho falado que o nosso podcast aqui ele já nasceu super pretensioso. A gente quer trazer só gente, né, fera, só as principais referências mesmo. E a gente está aproveitando de estar aqui. E muita gente está chegando de surpresa, então a gente não combinou com muita gente, porque a gente nem sabia se essas pessoas iam estar aqui, talvez, né? Então, eu estou muito feliz de vocês estarem aqui, terem aceitado participar, porque eu tenho, para mim, a Luísa me confirmou isso, que vocês são a principal referência, né, no Brasil, quando se fala aí de endodontia, né? Tomografia na endodontia não tem maior. Estamos com as principais referências aqui. E eu acho que nada mais oportuno, então, do que a gente falar sobre tomografia na endodontia, né? A gente estava batendo papo aqui, né, agora um pouquinho antes da gente começar, sobre o volume de exames, como tem crescido, né, de solicitações de tomografia para endodontia. Antigamente a gente tinha muito para implantodontia, né, era mais comum. E hoje em dia a gente já vê aí uma crescente muito grande, e eu fiz o seu curso também de endo, e eu achei curioso que lá você falou assim, na minha clínica o volume de tomografia para endodontia já é maior. Então, por favor, fale um pouquinho aí sobre esse acontecimento. E a dupla mais divertida do Brasil, né? Porque aquela aula no CIOSP, cara, foi a melhor de todas que eu já vi. Foi gostoso, né? Aquela aula a gente nem saiu. Não, tenho gravado, vai A sair, gente tá? não ensaiou. Parece que a gente ficou ali Parece que a gente não tinha combinando ensaiado. tudo. Cara, Né? Foi a primeira mas vez foi que a um gente- talk show aqui. Foi, né? Eu foi. tenho Foi gravado, muito vou bom, soltar Alan. ainda aqui gostoso. no YouTube, Vamos fazer aguardem mais, no né? YouTube aí da Audio Memory, que vai sair. Cara, foi muito divertido. Legal. E aqui, como a gente não ensaiou também, então eu espero o melhor. Deixa eu responder, Luiz. Tá, Cara, olha só, é um prazer estar aqui.
com você. Você está falando maiores referências, também vamos falar também da Rádio Meno, que é a maior referência também na gestão de clínicas também, né? Software de gestão de clínicas. E diagnóstico também, né? Também a gente está falando disso também. Total. Né? E hoje a Rádio Memory é a maior do mundo, né? Olha só. O IDOC é a maior rede de imaginologia odontológica do mundo. Bacana. Tá. Parabéns. E eu vi lá de trás, eu também sou meio do paleozoico também da radiologia odontológica, né? Bem, a Luísa estava falando sobre indicação de tomografia em endo. A nossa história começa lá atrás, quando eu resolvi fazer endodontia, sou apaixonado por endo. Eu primeiro fiz endo, depois que eu fiz radiologia. E foi natural para mim, né? Eu quanto mais sabia de tomografia, foi bem natural para mim levar para endo. O que não acontecia lá atrás, né? Ninguém estava pensando nisso, né? Nessa especialidade. Não tinha muita atenção, realmente. Sim. Quando eu falo hoje que uma das minhas clínicas, a maior indicação é de tomografia para endo, é todo um trabalho, né? Que começou lá atrás. Estamos falando isso aí em 2005, 2006, 2007, tal, quando eu comecei a trabalhar com tomografia. Nessa unidade, a gente chega a fazer 60 e poucos % dos exames de tomografia são para endo. É mesmo? Caramba, é um número bem alto. E é constante, sempre foi assim. Essa unidade, que é a unidade de Copacabana, que é o DT Digital, ela acabou sendo uma referência e a gente leva esse trabalho para as outras unidades também e também para os nossos mentorados hoje em dia. Porque justamente a endodontia, com o tempo o endodontista ele não dava, lá atrás, né? O brinco de paleozoico, estou falando, o paleozoico da tomografia é 2005, quando começou mais ou menos os primeiros conimbins aqui, né? Aqui no Brasil. Tá, então a gente está falando de 5 para 23, 18 anos, né? Então, assim, naquela época o endodontista ainda não estava nem preparado para isso. Pedia-se pouco. Tinha que convencer, né? A gente ia convencendo o odontista que a tomografia era importante. Hoje, estou falando de 23, já está diferente, porque o odontista já sabe da importância e ele busca centros de imagens, clínicas de radiologia, centros de diagnóstico. Ele está buscando agora. Ele já sabe até nome de equipamento. Sabe o nome. Né? Exato. A gente então, vê assim, essa, o mercado essa tá mais situação maduro, acontecer. Total. Sim. Né? Tá bem mais maduro. E agora, qual é o trabalho? A gente ter outros radiologistas que respondam aos anseios. Isso, né, é muito importante. do endodontista. Isso é muito o que importante. Tá acontecendo agora. E o exame de endodontia é um dos mais desafiadores de se Total. fazer, né? Com E para certeza. o radiologista que é principiante, ele fica com medo, né, de ir para a endodontia. Total. Então existe todo um trabalho que realmente a gente precisa fazer para ensinar esse radiologista a trabalhar melhor com a endodontia. E eu brinco muito com os meus alunos que eu falo assim, a gente está aqui para criar também protocolos, formas de entregar isso, formas de fazer isso melhor. Então, não é porque de repente você está começando agora que você não vai poder contribuir imensamente, talvez, com a forma de ser entregue isso para alguém, né? Mas é óbvio que com pessoas mais experientes você vai criando caminhos, né? Os bons atalhos. Exatamente. Exatamente. E aí eu queria falar um pouco sobre o curso de vocês. Eu sou uma ex-aluna do curso de vocês. Queria muito, inclusive, fazer a mentoria também. Eu acho que isso é muito importante. Me esperem lá. Não tem ninguém de campo, Estarei. né? Só aceita dentista lá? Porque assim, eu queria ir pelo menos pra me divertir um pouco. Deixa ele entrar É na minha bacana. turma. Parece bem legal. Deixa ele ser meu mas- colega. Tá sempre aberto, tá sempre aberto. A mentoria tá sempre aberta. Não tem ninguém lá ainda não. Então, pois porque além disso também a gente tem uma equipe para fazer laudos, então acho que é muito importante que todos eles procurem trabalhar cada vez melhor, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco tanto do curso quanto da mentoria, porque são coisas diferentes, né? Sim. Então, por favor, inclusive, para quem está olhando aí, vocês estão com a blusa, mentorize-se. Muito bom, eles fazem o marketing Tem deles. que seguir o canal no YouTube Muito lá, bem. que já tem Boa. mais de 20 mil. Tem que seguir, Exatamente. exatamente. Domine a Isso é tomografia. uma parte também do ensino, né? Isso também é uma continuidade. Educação continuada, Exatamente. é isso que a gente faz hoje em dia. Exato. Bom, primeiro eu queria também agradecer o convite do Thiago, da Luísa aqui para participar do Radiocast, não é isso? E o Thiago
lá a gente teve aquele jantar na terça-feira, né, da Rádio Foi Memory. muito bom, E o Thiago falou uma coisa que é interessante, a Rádio Memory se confunde com a história da radiologia. Exatamente. Né? E é uma verdade, né? O pioneirismo da Rádio Memory, né, de entrar num mercado que inexistia naquele momento, né, contribuiu com o crescimento, com certeza, da especialidade e das clínicas de radiologia, né, poderem ser maiores como são hoje, porque a tecnologia ajudou bastante. Em relação à tomografia para endo, uma coisa que a gente tem como, acho que principal mantra, né, Felipe, até voltando ao jantar que teve lá, que o Dr. Fábio estava falando muito sobre empatia, né, empatia com os colaboradores, empatia com os dentistas, enfim. A gente tem isso em relação ao laudo de tomografia para endo. A gente precisa ter empatia com o indicador. E o que significa isso? Fazer um laudo que responda às perguntas que ele manda quando faz uma requisição. Utilizando uma linguagem que seja acessível para ele. Né? Então a gente brinca muito lá nos nossos cursos também, nas nossas lives, que o radiologista ele tem que falar um pouco menos de radiologias e tentar falar um pouco mais de cliniquês, né? Ou seja, usar termos técnicos, não é escrever de uma forma pobre, né? Não é uma linguagem pobre, informal, não, é uma linguagem técnica, mas que esteja fácil, mais próxima da linguagem do clínico, né? Que é uma forma de melhorar a nossa comunicação. Aproximar, né? E fazer com que ele realmente avalie o exame, porque a gente sabe que muitos dentistas não Exato. leem o laudo, né? Exatamente. Por quê? Porque a gente fala do radiologia, é como, imagina se eu entregasse para um coreano um laudo em espanhol, ele vai pegar o laudo e não vai conseguir ler. Né? Então, às vezes acontece isso mesmo, não é nem um exagero, o dentista ele não consegue entender aquilo que está escrito por não ter acesso àquela linguagem. Né? Complicar é fácil, né? Exato. Simplificar é difícil. Isso é demais, Thiago. Isso é total. Então, os nossos cursos são baseados muito nisso, né? Da gente tentar estreitar essa relação do clínico com o radiologista, que a gente brinca também sempre, né? Que o radiologista, ao longo do tempo, ele foi ficando mais escondido na caverna, né? Que é a nossa sala de laudos, sempre escurinha, né? Clima bom, escuro, para poder laudar. Mas a gente acaba ficando muito longe do indicador, né? Essa distância acabou talvez deixando as linguagens muito diferentes, né? Eu falo muito que a Radio Memory, ela, voltando um pouco nessa coisa da que a gente falou lá no jantar, a Radio Memory, logo depois do projeto do Radiocef, né, que foi a ferramenta que o Fábio criou lá no início da década de 90, rapidamente a Radio Memory já tem no DNA dela desde então essa coisa de olhar para o resultado, olhar para o dentista, olhar para a experiência, né, de como é que vai distribuir aquilo e tudo. Então, a gente, eu falei isso lá também, que nosso propósito, nosso DNA é estar além de ser uma fábrica de software, né? A gente quer ser um parceiro de negócio mesmo e com isso, é um pouco disso que você falou, que vamos olhar lá o paciente, vamos olhar o dentista, como é que ele está recebendo isso. Eu acho que o mais importante é isso, né? Quando a gente está falando de saúde, né? Então, não é só aquela coisa da interoperabilidade. Isso a gente vai construindo. Isso todo mundo faz igual até. Agora, olhar lá na ponta, olhar a experiência do dentista, olhar se ele está conseguindo entregar para o paciente o que ele planejou e tal, eu acho que é aí que está... eu acho que esse é um diferencial, né? A gente fala sempre nosso paciente, chama de Dona Carmen, né? A gente tem a Dona Carmen que a gente chama o nosso paciente fictício. Então, na verdade, o radiologista está fazendo o laudo para que a Dona Carmen, que foi lá fazer o exame, saiu de casa, foi exposta à radiação, ela tem um resultado, o dentista dela tem um resultado bacana para tratar a Dona Carmen. Né? Então, ela existe. Né? Não é simplesmente uma imagem, né? Um tom de cinza. Sim. Tá? A nossa mentoria ela é muito humanizada e ela é voltada para isso, que ela é voltada para que o radiologista seja referência em diagnóstico de endodontia na sua região. É assim que funciona. O que a gente faz? Também é uma experiência voltada também para o radiologista. A gente faz tudo
o que for possível para que ele consiga chegar a esse objetivo. E aí, por exemplo, a deficiência, entre aspas, do radiologista a deficiência dele pode ser o laudo dele, a deficiência pode ser estratégia, a deficiência pode ser o comercial, a deficiência pode ser o marketing. Assim, a gente oferece um leque de soluções para eles. Exato. Né? Então, assim, se eu falar para você assim, como funciona, existe a parte... existem os encontros, né? Os encontros semanais, quinzenais, existe o encontro presencial, existe nossos encontros online, existe nosso grupo. Tem presencial. Tem 2 vezes no ano. Tem encontro presencial. Tem. O próximo é em dezembro agora. Tem o nosso grupo de discussão também no Telegram. Então, assim, para que a educação seja continuada 1% a cada dia. Esse é o nosso lema, que ele evolua 1% a cada dia. Não precisa fazer grandes movimentos, mas a gente está o tempo todo trabalhando em alguma característica que ele precisa desenvolver para que chegue no objetivo que é atender melhor a dona Carmen, atender melhor o seu indicador também, para que faça, por exemplo, um laudo simples e objetivo. Também. Perfeito. A mentoria funciona Isso assim. é muito bom. Isso é muito importante e dado esse aumento no volume de exames de endodontia, a gente precisa também cada vez estar mais apto a fazer bons exames. E até para aumentar também. Porque quando eu falo que a minha clínica tem 60% de indicação de tomografia para não é só a minha clínica. Hoje em dia. Que seria muito egoísta, a gente falou isso ali agora. Né? É muito egoísta de todas as estratégias que nós já sabemos, nós já utilizamos, se a gente não passar isso para frente. Exato. Então, assim, hoje não é só a gente que tem esse número, não é só a gente que aumentou muito Multiplicando, o né? número de tomografias. Os nossos mentorados também já aumentaram demais o número de tomografias, porque a estratégia é centrada também na tomo, né? Para aumentar o número de tomografias, aumentar também o número de tomografias em endo, para se diferenciar na região e ganhar também mais dinheiro, óbvio. A gente pode citar facilmente, né, alguns mentorados nossos que tiveram resultados assim muito legais. O Léo, que é inclusive lá do Rio também. Né? Aí o Felipe, na própria cidade dele, tem um mentorado ajudando. Né? São bairros diferentes, não tem tanto impacto um no outro, mas a mesma estratégia, ou estratégia parecida, né, que nunca é a mesma, né, porque a gente também dá essa individualização para cada um. Mas a mesma estratégia funcionou muito bem para o Léo, que se tornou uma referência em tomografia para endo na região do Meier, né? Meier e bairros ali próximos. Estamos falando de uma cidade grande, Rio de Janeiro, mas nós temos a Clarissa, que está em Itabira, Minas Gerais, né? Uma cidade de 100 e poucos mil habitantes, e ela também ela está praticamente triplicando o faturamento dela. Desde que ela entrou na mentoria. Ela fazia, na época, 50 e poucas tomografias por dia, por mês, perdão. Agora ela está fazendo... Poxa, tá muito bom nela, hein? Aí agora ela está próximo de 200 tomografias por mês. Então, assim, muito bom. É um avanço... Resultado garantido. Né? Então, porque vamos quando o marcar, trabalho é bem então, feito... quando que eu vou entrar nessa mentoria, tá? Estamos agora tá certo. Vou falar com a minha equipe para entrar também. Eu acho que isso é muito relevante. Isso é realmente, com a chegada também dos equipamentos de alta resolução, e hoje a gente tem vários no mercado. Faz toda a diferença e real necessidade. E não adianta, a gente que é radiologista, a gente tem que estar sempre estudando. E se a gente tem acesso, eu falo que eu vivo numa era em que eu sou muito grata em ser radiologista nesse momento. Porque eu tenho grandes referências de profissionais próximos e que a gente pode aprender com todos eles, porque hoje a gente tem a internet. Antes a gente não tinha isso. Então a gente tinha que deslocar para ir lá aprender com um, com o outro. Hoje a gente tem essa possibilidade e essa facilidade Só não aprende quem aprender, não quer, né? de aprender com as maiores referências que a Não é gente um tem. momento, às vezes. A pessoa, não é meu momento. Tem isso, tem aquele lance do não momento, mas na verdade a gente vê que tem muita crença limitante aí. Sim. Também, né? Sim. Porque o aprender, Luiz, te interrompendo, desculpa, mas o aprender demanda esforço. Que seja pouco, mas demanda esforço. Nem todo mundo está preparado para isso. Eu falo pro pessoal, eu passei 5 anos sem férias. Não foi agora não, tá? Coitado. Foi uma época atrás que
fez sentido na minha vida. Eu já achava que você ia falar, essa mentoria acabou com a minha vida. Pelo contrário. Mas é justamente isso que eu ia Foi falar. o contrário. É exatamente isso que eu ia falar. Eu passei 5 anos, né, pra, enfim, eu desenvolvi muita coisa. Porque, na verdade, eu e o Lucas, a gente pegou a estrada de chão. Teve que matagal. Foi assim, cortando mato no facão. no facão. Quando a gente estava no doutorado, eu não tinha todo esse conhecimento de tomografia. A gente tá falando de 2009, 2010, tomografia. Tomografia em endo nessa época, nem se falava, é doido. Maluco, eu já fui chamado de doido, sim, muitas vezes. Eu tava naquele congresso do Rio de 2008, Aham. foi Jabro ou Conabro, não lembro qual que É, foi. a gente fez dois Não lá. se falava disso lá ainda, né? A Era gente muito chamou raro. o Dr. Arai, isso foi no Conabro. O Dr. Arai, que foi o pesquisador que desenvolveu o primeiro tomógrafo naquela época lá, teve. O Dr. Arai, que era meu sonho. Eu nunca tinha vindo na América Latina, a gente conseguiu trazer ele, sabe? Mas eu tava falando assim, eu passei esses 5 anos, né, justamente porque fazia sentido pra mim demandar esse esforço. O que eu faço hoje em dia com o pessoal, a gente fala do bom atalho. Né, que eu sei, eu sofri isso, o Lucas sofreu isso, mas para que outros não sofram, não passem, não tenham que passar por Inclusive a gente tem lá na nossa mentoria, né, no encontro, um momento que é o momento de vitórias, que a gente chama. Boa. Então todo mundo, quem tem ali uma vitória para contar, pequenas vitórias, grandes vitórias, não tem tamanho. Vitória é importante sempre tá falando, né? E aí recentemente, já que o Felipe falou em férias, o Darwin, que é um mentorado nosso de São Paulo, ele, Cliente nosso também. ele tava, desde que ele abriu a clínica, até falou o tempo lá, não lembro, não lembro também, mais de não 10 lembro. anos, sem tirar férias que não fossem no recesso de final do ano. Tinha que fechar a clínica para tirar férias. É o que o Dr. Fábio Mendes chama de impresidiário. Boa, Mas Então ele estava assim, extremamente feliz porque ele tirou quase 3 semanas de férias. Agora, no meio do ano. No momento em que ele quis, e foi viajar, deu uma relaxada na cabeça. Então, assim... E o resultado da clínica? E o resultado da clínica continua, não mudou nada. Ele E com certeza o curso do Dr. Fábio Mendes fez diferença, porque o Dr. Darwin estava lá em Também. Curitiba, lá Estava lá em naquele curso do Curitiba. Dr. Fábio. Total. E aquilo muda o jogo, tá? Mas sabe o que ele fez? É verdade, ele contou que na época ele tirou as férias, aí fez a nossa mentoria, Isso. voltou. Ele fez... Desculpa, microfone. Ele tirou as 20 dias, aí fez o mentoria presencial que a gente teve no meio do ano, e depois emendou com o curso do Fábio Mendes. Aí Nossa, ele falou, então ele deu um arrasou. mês. Ele Não, falou assim, aquilo deu um com mês. certeza fez toda a diferença. Foi, Ele Ele falou, assim, fez um a cabeça mêsão. do cara explodiu. Fora, Exato. foi total. Imagina, o cara ficou um mês fora. Aí o resultado ele falou, cara, e agora vai influenciar. Mas não, o contrário. Tem um canal que eu sei que ele põe sempre uma frase falando assim, ó, suma por 3 meses e volte 10 anos à frente. Olha, Olha que frase legal, Bacana, né? E bacana. às vezes é isso que a pessoa precisa para enxergar de cima, né? De fora. isso, você tirou férias, assim, as ideias brotam, você saiu daquele meio ambiente também. E outra coisa também que a gente fala também, não necessariamente o radiologista tem que ficar no laudo, o dono, eu tô falando agora o empresário. Sim. No laudo todo 100% do seu tempo hoje em dia. Isso desgasta também. né? Também. consome Aí você muita só olha energia, também né? laudo também, Sim. você não olha o seu Sim. negócio, o seu business mesmo. E as possibilidades são enormes, né? Se você não tem assim, ideia. que isso para mim é muito importante também. Faz muito sentido o que você falou, que vocês estão falando sobre férias, porque eu não tiro férias de um mês, de 15 dias direto. Mas a hora que eu quero, eu pego e vou para algum lugar e eu posso dali trabalhar. Só que a dinâmica é outra. E para mim, eu sou muito grata à radiologia por causa disso. Essa liberdade geográfica. Porque nenhuma outra área da odontologia me daria essa liberdade. Então eu tenho hoje essa liberdade de, sei lá, novembro eu vou passar 15 dias na Bahia. E de repente essa é uma oportunidade de aprender, né? A gente está falando Total. de se dedicar a aprender, e é isso também que muda o jogo, porque ontem aqui com a doutora Roberta, a gente falou de seios da face e tal, e falando aqui pro correria que quer chegar aí, fazer diferente, se destacar, sempre tem essas oportunidades, né, doutor Felipe? Porque vou ter que aprender, vou ter que dedicar um tempo, vou ter que me organizar para fazer diferente e tal, mas oportunidade tem, porque não é todo mundo que está fazendo as mesmas coisas só não. Se destaca quem está falando de seio da face, se destaca quem está falando de endo de tomo para endo. Então assim, correria, você que está aí, ó,
Oportunidade tem. Mas tem que ter suor também, Tem né? que dedicar tempo, esforço e dinheiro, obviamente, né, para que a gente consiga ir se formando cada vez, subindo um degrauzinho. É isso aí. Não tem milagre, né? A gente, às vezes, o pessoal vem para um congresso como esse aqui e vem em busca da novidade, né? Que a gente está falando. Qual é a novidade desse congresso? O que eu posso comprar? O que eu posso contratar que vai Vem mudar aqui o para jogo? Ribeirão Preto, que aqui tem, hein? Nesse ambiente aqui, Então, assim, como todo ano tem. Não, o que é importante a gente sempre ter em mente, né? Que eu posso comprar um equipamento de alta resolução, mas eu preciso saber trabalhar ele, eu preciso saber fazer um áudio de alta resolução. Do mesmo jeito que um cliente da Rádio Memory vem aqui e vai contratar o serviço da Rádio Memory, ele precisa fazer uma implementação legal, precisa colocar as ferramentas em prática, né? Ele precisa se dedicar àquele programa, porque só comprar o programa, só estar aqui a virar cliente não vai resolver, né? Então, assim, precisa dessa dose de esforço. E isso é muito importante para que a gente consiga ter resultado, né? Senão vai ser só mais do mesmo, acaba ficando mais do mesmo. Bom, nós estamos chegando bom. no final, né? Eu não vou mais também tomar muito tempo seus, porque foi de... Eles não almoçaram ainda, a Eles gente estão não saindo pra permitiu eles almoçar, eu peguei ele pelo almoçarem. braço, eu falei assim, A verdade é não, essa. peraí que é rápido. Não, É Thiago, 15 minutos, é 15 minutos. vocês chamaram aqui. Corta pra gente aqui Mas uma aqui, já hora. fica um convite, tá? Porque, igual eu falei, esse radiocast, esse podcast, né? Ele é super pretencioso, ele quer ser gigante, ele quer que vocês voltem. Já fica o convite aqui pra voltar, porque conteúdo tem pra mais uns 4 episódios. E com certeza, na hora que a gente combinar melhor, a gente vai ter mais informação pra passar, tem né? muita coisa legal pra gente falar. Obrigado pelo convite, viu, Luiz? Não, mas Thiago. eu que agradeço, cara, porque Obrigado, vai ficar gente. muito mais rico o nosso canal agora aqui com a participação de vocês também. E sigam a gente. Sigam lá. Sigam a vamos lá, gente sigam no nosso YouTube. Diz a letra aí. É esse cara que quer E o saber. Instagram Passem também. todos os canais. Vamos lá, ó. Contigo, seguir, fala, ativar o sininho. Exatamente. Ó, Entra lá câmera no 1, nosso... câmera 1 A direto. gente, vai, a Lucas. gente coloca na descrição também Vamos do lá, YouTube. canal do YouTube Domine a Tomografia, tá? Tem um conteúdo imenso de tomografia computadorizada lá, né? Projeto 808 com centenas de casos comentados, então tem um projeto novo que está saindo, então segue lá o nosso canal e já quando for seguir já aproveita e já ativa o sininho também, né? Para poder ser alertado quando tiver vídeo novo. Vai ter muito vídeo novo desse senhor aqui, ó, fiquem espertos. Tô gravando. Tá? E tem também o nosso Instagram, meu Instagram, @lucasrpin, e o Instagram do Felipe. @Felipe Costa. Todos os dias eu falo tomografia em endo por aqui. É isso aí. Muito bem. Valeu, gente. E em Obrigado breve no pelo nosso convite. canal também a aula do CIOSP, Pô, dessa dupla aqui, isso que aqui foi é bacana. fantástica. É, A tomara gente que tá saia atrasado antes do com isso, próximo, mas vai senhor. sair. Aguardem. Sigam o canal Radio Memory. Valeu, gente. Muito Boa, obrigado, gente. senhores. Valeu. Tchau, tchau. Muito bem, cara. Tomara que saia. Todos os